Item 8 do nosso material didático, página 19 do nosso livro. Vamos falar agora sobre os cátaros gnósticos. Bom, lembrando, no tópico anterior, eu mostrei a vocês que existiam os cátaros cristãos, cátaros anabatistas, desde os novacianos, lá nos anos 250, existiam os cristãos evangélicos, que eram mais simples, né? Eles eram chamados de cátaros, principalmente porque eles, durante a perseguição, eles fugiam, iam habitar em montanhas, ou então iam habitar nos cemitérios, que eram chamados de catacumbas. Então eles eram chamados de cátaros. E agora, nos anos 1200, surgiram, então, tinha um grupo de gnósticos que eles também se intitulavam cátaros. Por exemplo, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar que o atual Papa, né, o Papa desse período, que era Inocêncio III, ele tinha ódio pelos cátaros, defendia o extermínio deles, e normalmente eles só falam de cátaros gnósticos. Mas não é verdade. Havia os cátaros gnósticos, mas havia os cátaros cristãos, que eram anabatistas, né? Bom, sobre os cátaros gnósticos, que também viviam nesse período de 1204 da era cristã, eu comento. Eram católicos que praticavam o gnosticismo abertamente. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Por que católico que praticava o gnosticismo abertamente? Eu, nessa sequência da história, estou mostrando para vocês que o gnosticismo tomou a Igreja de Roma, lá nos dias de Constantino. Inclusive, os gnósticos levaram para Roma a doutrina do purgatório, a doutrina da predestinação. Todas essas doutrinas os gnósticos levaram para Roma. Mostrei para vocês que naquelas artes romanas tem diversas mensagens gnósticas. Por exemplo, se você pegar aquela Pietà, tem lá Jesus morto no colo de Maria. E você pensa que é Maria, mãe de Jesus, mas na verdade é Maria Madalena. Basta você olhar para o rosto da mulher. Jesus está ali morto com 33 anos. Se fosse Maria, mãe de Jesus, teria 53 anos. Mas quando você olha para o rosto da mulher, ela parece ter uns 20 anos de idade. Porque, segundo o gnosticismo, Jesus tinha uma mulher, esposa, amante, que era Maria Madalena. Então, aquela figura ali, ela é uma figura gnóstica. Outra figura gnóstica, lá na Capela Sistina, no teto da capela, tem aquela imagem da criação de Adão. Você tem lá Deus tocando Adão com a mão direita dele. Todo mundo olha para a mão direita de Deus, mas olha para a mão esquerda de Deus. A mão esquerda de Deus parece a mão de um bruxo. Por quê? Porque o gnosticismo dizia que o Deus que criou Adão era um Deus mau. O Deus do Antigo Testamento, Yahvé, era um Deus mau. Tá ok? Então, aquela ali é uma mensagem gnóstica. E nessa mesma figura, Deus está tocando Adão, a mão esquerda dele parece com a mão de um bruxo, e se você olhar, Deus está abraçado com uma mulher. Quem é aquela mulher? Bom, no gnosticismo, Deus tinha um lado feminino, que eles chamavam de Sofia. Então, o gnosticismo, ele está no catolicismo. A doutrina do purgatório, invocação ao mundo dos mortos, garante que o catolicismo é gnóstico. Mas esses gnósticos aqui, tinha aqueles católicos que praticavam gnosticismo abertamente. Os próprios cavaleiros templários, aqueles homens que estavam lá lutando por Jerusalém, eles eram gnósticos. Tanto que o Papa, depois, para se livrar deles, acusa eles de gnosticismo.
tá bom? Então, por isso que eu identifiquei eles como católicos que praticavam gnosticismo abertamente. O comentário prossegue. O que se identifica pelas imagens de escultura, pintura de santos em seus templos, crença no purgatório e a negação do livre-arbítrio. Quando o catolicismo faz guerra contra esses gnósticos que se intitulavam cátaros, os católicos conquistam a cidade deles, eles tinham fortaleza. Eles pegaram em armas para se defender, mataram os católicos mataram eles, tá bom? E lá encontraram as igrejas deles com as imagens do catolicismo, tá ok? O comentário prossegue. Eles se chamavam de cátaros, mas praticavam a impureza do paganismo. Esses cátaros representavam uma corrente católica e assim acreditavam na guerra justa, enquanto os valdenses e os cátaros anabatistas não pegavam em armas nem para se defender, apenas fugiam. Os cátaros gnósticos, por acreditarem na guerra justa, participaram de muitas batalhas em diversas cidades contra os católicos romanos. Veja, eu coloquei uma citação aí do site World History, que é um site bem interessante para vocês lerem. Ele diz: os cátaros foram destruídos pela Igreja Católica na Cruzada Albingense, ou seja, uma cruzada que vai durar de 1209 a 1229. Sendo o último golpe desferido em 1244 sobre a fortaleza cátara de Monte Segur. Os cavaleiros cruzados da Igreja Católica tomaram a fortaleza após a rendição dos cátaros e queimaram 200 de seus sacerdotes como hereges. A Inquisição, conduzida pela Ordem dos Dominicanos, eliminou e condenou seitas semelhantes. Ou seja, estão dizendo aqui, aqui a história está relatando realmente os gnósticos. Tanto que eles fizeram guerra aos católicos. Eram realmente os gnósticos. E esse historiador ainda comenta. E eles destruíram, assim, perseguiram outras seitas semelhantes. O que são seitas semelhantes para esses historiadores? Esses historiadores, se for perguntar, muitos deles não sabem por que o católico chamava essa ou aquela de seita. O caso dos valdenses, qual era a razão? Eles não batizavam recém-nascidos, não acreditavam em purgatório, não faziam invocação ao mundo dos mortos. E isso, para os católicos, já era razão para chamá-los de seitas. Tá ok?